Oi, pessoal, Sérgio Hart da Cena Digital, em mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Rafael Ribeiro, diretor de produtos digitais do Hospital Sírio-Libanês. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, deixa aqui o seu comentário e aperta o sininho para você acompanhar todas as discussões que a gente tiver com aqueles que estão fazendo a transformação digital no Brasil. Eu vou falar um pouquinho do Sírio-Libanês, para quem não conhece a totalidade, né, da instituição. O Sírio-Libanês é uma instituição filantrópica fundada em 1921. Com mais de 60 especialidades médicas, ele desenvolve também atividades de ensino e pesquisa e executa projetos de responsabilidade social. O Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa promove cursos de atualização, pós-graduação, pesquisa e estudos, e é uma instituição que foi pioneira na criação do programa Sírio-Libanês Saúde Corporativa, ou seja, ele une empresas, operadoras e medicina no cuidado qualificado e no acompanhamento de saúde para empresas, operadoras e medicina. O serviço atende mais de 120 mil vidas. Bom, atualmente o Sírio-Libanês está presente em unidades físicas em São Paulo e em Brasília. Vou falar um pouquinho do Rafael também para vocês. Rafael, ele é formado em administração de empresas e é mestre em gestão de design. Rafael passou pelo Centro de Inteligência Coletiva do Massachusetts Institute of Technology, o MIT, a Wharton Business School e pela Singularity University. Ele foi professor convidado na Fundação Dom Cabral e diretor de consultorias de design e inovação por 5 anos. Hoje, o Rafael é professor convidado do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e, desde 2017, ele lidera a área de inovação e produtos digitais do Sírio-Libanês, desenvolvendo projetos na área de saúde digital. Rafael, prazer muito grande aí em ter você aqui com a gente. E eu queria começar te fazendo a nossa primeira pergunta, que é o seguinte: quais são os drivers de negócio que levaram o Hospital Sírio-Libanês para começar uma jornada de transformação digital? O Sírio, como disseste, né, na abertura, é uma instituição centenária e que, enfim, vem ao longo dos anos incorporando tecnologias fim, né? Ela é extremamente capaz de incorporar novos métodos, novas tecnologias, novas formas de trabalhar. Mas, recentemente, nos últimos anos, alguns movimentos de mercado, alguns movimentos relacionados a modelos de pagamento e também a aceleração digital do segmento de saúde fez com que o Sírio fosse obrigado a pensar saúde de um ponto de vista cada vez mais digital. Eu poderia citar aqui alguns drivers como a consolidação de grandes grupos de saúde no Brasil, a verticalização de grandes grupos de saúde no Brasil, né, que muda muito a dinâmica do mercado, né, a dinâmica estratégica do segmento. Eu acho que uma migração contínua para novos modelos de pagamento baseados em valor, algo não consolidado no mundo ainda, mas que vem crescendo e vem tendo maior aderência e que exige, obviamente, ajustes, né, na estratégia e na operação do hospital. Citaria também a aceleração digital, e isso se dá de diferentes formas, como sabes muito bem. Uma delas, a recente evolução do ecossistema de health techs no Brasil, né? Então, nos últimos anos a gente tem visto uma explosão, um crescimento enorme no número de empresas de base tecnológica em saúde no Brasil, e isso precisa ser monitorado, compreendido. O Sírio precisa aprender a participar disso e tem feito um trabalho interessante nesse sentido. Mas essa aceleração digital impacta outras coisas, né? Não só startups, mas também questões relacionadas à eficiência operacional, modelos de trabalho cada vez mais digitais que precisam ser incorporados ao hospital. Então, fazendo uma avaliação ampla do cenário, eu acho que esses drivers foram muito importantes, mas não são os únicos, né? Existem outras coisas, o simples fato de o Sírio se manter na vanguarda, se manter na posição de referência que sempre teve, também nos obriga a olhar com bastante cuidado, né, para esse mundo digital.
Eu acho que quando você fala de verticalização, né, eu me lembro das empresas que eu já entrevistei de saúde e das que eu vou ainda entrevistar, né? E eu percebo também que existe não só essa verticalização, mas uma horizontalização também interessante, né? De você comprar mais agências, mais laboratórios, né? Mais clínicas, para que você tenha um atendimento físico com uma expansão geográfica maior. E eu acho que, principalmente também com a pandemia, e aí entra o driver tecnológico, né? Você começa a oferecer soluções tecnológicas que transcendem a barreira física de onde você está, do estado onde você está, para você começar a oferecer teleconsulta, telemedicina para pacientes, eventualmente, que podem até estar em outros países, né? Mas que, de repente, podem fazer um exame de forma remota. Uma segunda coisa também que eu percebo no movimento digital, não só na saúde, mas em geral, é que as grandes empresas, elas percebem que, na medida que elas também dominam os meios de pagamento e começam a oferecer até mesmo financeiras e cartões, né? Elas mantêm o cliente fidelizado dentro do seu entorno e, com isso, não só facilitam a operação, mas elas diminuem a inadimplência, né? Elas fazem com que esses pagamentos sejam feitos de forma mais segura também e trazem uma comodidade, uma experiência melhor para o seu cliente, né? E, por último, também o que eu vejo é que o ecossistema tem se desenvolvido muito com o surgimento dessas health techs, cada uma se especializando em aspectos diferentes. Então, a impressão que eu tenho é que o hospital de hoje ele vai ser um grande gerenciador de ecossistemas, porque ele tem o ativo mais pesado, né, que são as máquinas, né, os laboratórios, né, e ele vai ter que, e o conhecimento, ele vai ter que orquestrar grandes ecossistemas em torno dele, né, para poder oferecer a melhor experiência possível, né, para os seus clientes. Então, eu acho que a saúde hoje no mundo, talvez, fora o lado financeiro, né, talvez seja o segmento de negócio que mais está sofrendo essa revolução digital, né, essa nova economia. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, uma vez você falando desses drivers, né, da verticalização, o acompanhamento do ecossistema, dos meios de pagamento e da digitalização, como é que vocês estão se estruturando para isso, né, tanto do ponto de vista estratégico, organizacional, conhecimento, digital? Você pode compartilhar um pouco com a gente? É um movimento complexo, né, que demanda tempo, que demanda esforço, que demanda capital, que vem acontecendo já há alguns anos dentro do hospital. Mas os primeiros anos, Sérgio, foram muito dedicados a construir condições para que inovação aconteça dentro do hospital, né? E isso, algumas vezes, algumas empresas acham que construir uma área de inovação, uma área de produtos digitais, automaticamente se reflete em inovações e produtos digitais, né? Mas não necessariamente é o caso, né? Muitas vezes, como foi o nosso caso, é necessário construir condições organizacionais para que isso perdure, né? Então, a gente trabalhou muito fortemente para colocar a visão de inovação e a visão digital no mapa estratégico da organização. Isso hoje é algo que faz parte da nossa estratégia, que é amplamente difundido dentro da instituição. Eu acho que os nossos colaboradores todos entendem a importância do mundo digital, da inovação para o Círio. Um segundo movimento muito importante que a gente fez foi relacionado a modelo de gestão, estrutura organizacional, para que o Círio seja capaz de demandar e incorporar a tecnologia com um pouco mais de facilidade, né? A gente fez movimentos muito relevantes nos processos de trabalho, especificamente aí falando do mundo de gestão. A gente trouxe metodologias ágeis de trabalho, trouxe novas técnicas, novas formas de trabalhar para dentro do hospital. Claro, não necessariamente influenciando o nosso mundo assistencial, clínico, mas no nosso mundo de gestão, sem dúvida nenhuma. A gente teve que fazer, em parceria com a RH, um trabalho muito grande em pessoas, em cultura. Os talentos que são necessários para fazer essa transformação não são talentos, fáceis de encontrar, disponíveis,
no segmento de saúde, né? Você tem que muitas vezes pular o muro e buscar esses talentos em outros segmentos. E, sem dúvida nenhuma, uma transformação considerável de base tecnológica. Eu vejo em outras empresas e no hospital também essa visão de que a área de TI é uma área de tecnologia da informação, essa visão antiga de tecnologia, né, que vai desde suporte até manutenção e zeladoria de sistemas. Mas não é o caso, né? A gente precisa de novas áreas de tecnologia. A gente precisa começar a olhar para a arquitetura de sistemas como algo um pouco mais estratégico. A gente precisa trabalhar, obviamente, com nuvem, com ecossistemas de APIs. Então, a gente fez, em parceria com o nosso CTO, com a Ailton, uma transformação considerável na nossa área de tecnologia, para que ela tivesse pulmão, para que ela fosse capaz de suportar as transformações que a gente está fazendo e gostaria de fazer, né? Então, Sérgio, é um trabalho amplo de muitos anos, que sustentado por sangue, suor, lágrimas, que passa por diversas áreas da instituição, que precisa culturalmente se enraizar, para que a gente consiga, de fato, ser consistente naquilo que a gente pretende fazer, né? Então, a gente mexeu em todos esses pilares, continua mexendo em todos esses pilares, e tem amadurecido, evoluído na nossa prática digital, mas eu sempre faço questão de dizer que não é fácil, que demora, que é algo que precisa de paciência, de investimento e de insistência até certo ponto, né? Com certeza. Você está falando isso, eu estou me lembrando de algumas entrevistas que eu fiz. Tem uma que eu achei muito interessante, o presidente da Bayer Farmacêutica, ele foi muito claro com relação à necessidade de você mudar a cultura da empresa para que você pudesse fazer qualquer mudança que você quisesse, tecnológica ou estratégica, né? Na verdade, a gente está vivendo tempos de um sistema capitalista diferente, né? A gente está saindo de um sistema tayloriano, entrando para um sistema agora todo mobile, todo digitalizado, né? E isso exige, como você falou, talentos, né? Totalmente distintos. A segunda coisa é com relação aos talentos mesmo, né? Nós estamos vivendo uma crise de talento tecnológico muito grande, é mundial, não é só no Brasil. O CTO de um grande banco que eu entrevistei, ele falou uma coisa muito engraçada, ele falou que nós precisamos mais de missionários e menos de mercenários. E esse negócio ficou na minha cabeça por causa que está todo mundo contratando com hiring fee e inflacionando os salários para pessoas que têm pouquíssima experiência, né? Para poder resolver esse problema. A terceira coisa que eu vejo também nas entrevistas que eu fiz, que corroboram o que você está falando, é a questão de que a tecnologia hoje está tão imiscuída no negócio que hoje ela já virou uma forma de fazer negócio. Então, a fronteira entre aquilo que o CIO está fazendo e aquilo que a unidade de negócio quer inovar, ela é muito tênue, né? Então, quando você estiver fazendo planejamento de qualquer área de negócio, você vai ter que conduzir, incluir a tecnologia lá dentro, seja pela experiência do cliente, seja pela eficiência operacional, seja por um novo modelo de negócio, qualquer que seja a sua estratégia, qualquer que seja a sua área de negócio. E, por último, teve um executivo, né, numa das entrevistas que falou para mim quando eu entrei aqui na empresa, como é que eu vou fazer transformação digital se a ferramenta de e-mail que a empresa usa é Lotus Notes? Então, ele teve que fazer um projeto para arrumar a casa primeiro, como você bem falou, para que você tenha condições, então, de criar coisas digitais, né? Então, é super importante isso, né? E falando de toda essa epopeia, né, a minha terceira pergunta para você seria, que tipo de resultado vocês já estão conseguindo atingir com as iniciativas digitais que vocês começaram? Bom, como eu disse, é um investimento de médio e longo prazo, né? Eu não vejo este movimento digital, especificamente no segmento de saúde, gerando resultados de curtíssimo prazo. Então, a gente já vem trabalhando há uns 3 anos e consistentemente, e aí a gente começou a recolher resultados cada vez melhores. Eu posso citar alguns aqui. Hoje a gente tem, por exemplo, um portfólio próximo de 10 produtos digitais, alguns em teste, com populações reduzidas, outros já abertos para a população como um todo. E a gente vê o nível de engajamento dos nossos pacientes em portas e produtos digitais aumentar consistentemente ao longo dos anos. Claro, muito acelerado pela pandemia, mas era um movimento que já acontecia antes da pandemia.
Então, a ideia de fazer agendamentos de exames e consultas, consumir consultas digitais, né, por telemedicina, receber prescrições, pedidos de exame digitalmente, isso tem se consolidado e o engajamento dos nossos pacientes nessas soluções tem aumentado consistentemente e consideravelmente aí no último ano. Especificamente em atenção primária, que tu citaste até no começo da entrevista, que é um negócio relevante para o Sírio, a gente trabalha com grandes empresas, como citaste, a gente vê dentro deste negócio especificamente, que é um negócio mais voltado à prevenção e a manter as pessoas saudáveis, mais do que tratar doentes, né? O nosso negócio em atenção primária é muito voltado a fazer com que as pessoas não fiquem doentes, né? Nesse negócio especificamente, a gente viu uma adesão considerável para consultas digitais. A gente migrou durante a pandemia quase que 60% dessas consultas para o mundo digital. O que obviamente impacta a operação, impacta toda a estratégia de negócio que até então era sustentada pela ideia de ambulatórios físicos dentro de empresa, etc., né? Então a gente vê resultados crescentes nos últimos anos, a pandemia, como eu disse, um grande acelerador disso, mas mesmo sem a pandemia era um movimento que já estava acontecendo. Mas, claro, se tu fores comparar os níveis de engajamento e conversão no segmento de saúde com o segmento financeiro ou de varejo, eles são muito menores, né? Porque ninguém liga para o médico todo dia ou sem nenhuma razão aparente, né? Não é que nem o iFood, por exemplo, que você pede um almoço, uma janta todo dia. No segmento de saúde, não. Você precisa ter uma queixa, você precisa ter uma razão para entrar em contato com esse profissional de saúde. E, portanto, os níveis de engajamento não são os mesmos, mas o que a gente vê é competindo com a gente mesmo ou com o segmento de saúde, né, uma aderência e uma conversão cada vez maior dos pacientes para canais digitais. Eu acho que a questão da telemedicina, teleconsulta é absolutamente senso comum de todas as empresas que eu entrevistei, de todos os ramos possíveis, hospitais, laboratórios, planos de saúde, né? É impressionante, né, como é que essa parte digital cresceu. E tem uma coisa muito engraçada que um executivo de uma empresa farmacêutica me disse também, né, sobre a jornada do paciente. Ele falou para mim que o paciente é o único cliente que não gosta de se vestir com roupa de paciente. É a jornada menos desejada de todas, né? Então ele quer o quanto antes sair o mais rápido possível dessa jornada. E isso torna o desafio de vocês um desafio enorme, que não de tornar essa jornada emocionante ou instigante, né, como você pode fazer com outros segmentos de negócio, mas uma jornada rápida e efetiva. Aliviante, uma jornada que seja efetiva, que seja rápida, né? Então eu acho que a saúde ela tem esse desafio, né? E você vê até algumas empresas criando ecossistemas ou até portais onde elas oferecem não só a consulta em si, mas conselhos, personal trainer, sabe, academia de ginástica, ou seja, eles procuram expandir o conceito de saúde para o conceito de bem-estar, né? E com isso, eu acho que amortecer um pouquinho, né, essa questão essencialmente médica, né? Esses resultados são muito impressionantes que vocês conseguiram, mas você bem falou já algumas vezes, né? Vocês estão há 3 anos, é uma jornada que tem data para começar, mas não tem data para terminar, e é uma jornada que tem muitos desafios de várias naturezas diferentes. Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram ou ainda estão enfrentando, né, para conseguir atingir as metas que vocês traçaram? Existem vários, sem dúvida nenhuma. Como tu mesmo disseste, né, não tem data para terminar, né? Tem muita coisa que a gente precisa fazer e a tecnologia se move numa velocidade que é impressionante, né? E eu acho que tão rápido quanto a tecnologia é a expectativa dos teus usuários, dos teus pacientes, né? A gente teve desafios culturais, sem dúvida nenhuma, uma empresa centenária, uma empresa que nunca havia pensado saúde de uma maneira digital, ter que, em poucos anos, reenquadrar completamente, né, o seu corpo, aí, reposicionar completamente a sua visão de saúde não é algo trivial, e não está pronto, né, algo que vem amadurecendo, como eu disse, nos últimos anos. Então, acho que cultura, especificamente a cultura no segmento de saúde, no segmento hospitalar,
é uma cultura muito voltada à segurança, muito voltada no Sírio especificamente à qualidade, à entrega de valor em saúde, né? Então, como é que a gente consegue, sem perder essa essência de calor humano, de qualidade, de segurança, entregar a saúde digitalmente, né? Esse é um desafio bem considerável. O segundo que eu citaria é a questão de renovação de base tecnológica, que eu já citei anteriormente, mas ele vale a pena reforçar esse ponto, né? É muito difícil você entregar experiências fluidas, experiências efetivas de saúde com base em sistemas que não estão na nuvem, ou que não têm APIs, ou que não estão preparados para a escala, né, que o mundo digital pode atingir. Então, uma renovação completa da nossa estrutura, da nossa base tecnológica, reimplantação de sistemas, investimento em dados, em data lake. A gente vê, obviamente, cada vez mais a medicina se utilizando de dados, né, para entregar valor em saúde com maior precisão, com menos desperdício, experiências mais customizadas. Então, a gente teve que fazer um investimento considerável, revendo sistemas, criando estrutura de dados, criando times, e aí entra uma questão que o Sírio tem feito talvez diferente do restante do mercado, que é se organizar na visão de produto, né, e não necessariamente numa ideia de inovação, que a gente começou assim, mas hoje amadureceu e enxergou talvez um caminho, numa estrutura de produtos, né, onde a gente tem times de tecnologia que, somados aos times de negócio, aos times de designers, de UX researchers, né, de UX writers, esses times todos juntos gerem produtos de saúde dentro do hospital, né. Então, a gente teve que fazer uma série de mudanças, como eu citei no começo da entrevista, de estrutura, de modelo de trabalho, para que a gente conseguisse acomodar esses times digitais, de produtos digitais dentro do hospital. E aí a gente começa a gerir esses produtos, ter esses produtos como uma unidade mínima de gestão, né? A gente começa a ver esses produtos sendo a unidade que não só desenvolve, coloca esses produtos no ar, mas que gere a evolução desses produtos, que tem autonomia para tomar decisão em relação a esses produtos, né? Então, eu acho que a questão cultural, a questão de reformular a nossa base tecnológica, a questão de reformular a nossa forma de trabalhar e entregar a saúde digitalmente, esses são desafios bem consideráveis, que exigem um nível de maturidade de conceito que não é fácil de atingir. E eu acho que a questão, de novo, né, Sérgio, a questão de talentos, cara, a gente está procurando os mesmos talentos hoje na área de produtos digitais que empresas referências, como o Nubank, como outras empresas nascidas digitalmente procuram, né? E é muito difícil convencer um profissional de design, por exemplo, a não trabalhar numa dessas empresas e vir trabalhar no Sírio, por exemplo, né? Então, esses são alguns dos desafios que a gente vem, enfim, aprendendo a lidar, vem amadurecendo a nossa relação com esses desafios, mas eles continuam presentes, e não sei se, especificamente na questão relacionada a talentos, vai melhorar, cara. Não estou vendo aí uma luz no fim do túnel, pelo menos no curto prazo, tá? Eu acho que tem algumas coisas acontecendo, né, comentando de trás para frente o que você falou. Algumas empresas, alguns estados, algumas cidades estão se dando conta que elas precisam criar os seus polos tecnológicos com um pouco mais de afinco. Então, não é só você ter uma oxigênio, um cubo, é você realmente criar um polo tecnológico mais amplo, onde você possa formar pessoas para depois, então, você fazer incubadoras e outras coisas, né? Então, você tem algumas referências como, sei lá, Santa Catarina, Paraná, Recife, tem polos tecnológicos bastante agressivos, que não só têm startups, mas eles têm toda a formação de cientista de dados, né? Tem até doutorado, né, em computação. Então, eu acho muito importante. Uma outra coisa que eu acho também que é importante é a questão do tipo de plataforma que está se utilizando. Cada vez mais, em função desse problema, as empresas estão adotando tecnologias que se chamam plataformas low-code e no-code, né? E as grandes empresas de tecnologia já acordaram para isso e estão criando plataformas onde o próprio usuário, o próprio cara de negócio pode desenvolver desde um comércio eletrônico, um cardápio, até um sistema de reserva sem precisar de um programador. Ele só precisa de uma API para pegar o dado e o resto ele resolve.
né? Então, você vê esse efeito que eu acho que, no médio prazo, tende a atenuar essa questão da escassez da mão de obra, né? Um outro problema que você menciona também, e eu acho que o mercado tem, a gente está vivendo, ao mesmo tempo, um excesso de oferta tecnológica muito grande. E eu vejo muitas empresas se perdendo no meio de tanto startup, de tanto lab, de tantos andares no cubo, né, que eles já acabam não definindo claramente qual é a estratégia de negócio, a estratégia digital, o que querem da vida. E com isso se joga muito dinheiro fora, perde-se o foco, perde-se dinheiro e fica se brigando por recursos, quando na realidade talvez você não precisasse de tantos recursos assim. E a última coisa que eu queria comentar nisso é que eu tive entrevistando aqui uma multinacional farmacêutica que ela me contou um exemplo muito interessante. Ela tem personas diferentes como clientes, né, nos médicos. Então, os médicos mais idosos, né, eles não conseguem mexer sozinhos no Zoom, no Google Meetings ou no Teams, né? Eles precisam de ajuda, né, quando for fazer aquele congresso virtual. E, ao mesmo tempo, você tem um médico mais jovem que não quer mais receber o visitador médico, ele só quer receber o PDF, ou ele quer ver o vídeo daquele produto ali e não quer que encha um saco dele. Então, é interessante como que as empresas de saúde estão tendo que criar jornadas diferenciadas, né, para isso, o que me leva à última observação. Eu queria que os espectadores prestassem atenção no que o Rafa está falando aqui. A organização de uma empresa por produtos digitais, ela é a destinação última, né, pelo menos até o momento de uma grande transformação digital de sucesso. Porque com isso você horizontaliza completamente a empresa, você cria produtos em cima de um perfil de cliente específico, de uma jornada específica para esse perfil. Isso é uma coisa muito difícil de ser obtida, mas é uma tendência global das empresas de sucesso de começarem a enxergar os seus processos, né, todos os seus serviços como produtos que vão ter relativa autonomia, né, bem mais autonomia, e que vão sofrer evolução, né, vão ter uma vida útil, né, e durante essa vida útil eles vão trabalhar com muita autonomia. Só assim que você consegue se manter competitivo no mercado, né? Exato. E o que eu queria também ver com você, Rafa, era o seguinte: a gente falou de estratégia, falou de organização, falou de resultado, de desafio, e eu gostaria que a gente terminasse esse bate-papo com você compartilhando quais foram as principais lições, né, que o sírio-libanês está aprendendo nesse processo. Tem algumas também, Sérgio, que eu poderia aqui compartilhar com as pessoas. O segmento de saúde, como eu coloquei antes também, talvez tenha sido um dos últimos a se dar conta da transformação digital que acontecia em organizações. Como eu disse, o segmento de saúde é muito bom em incorporar a tecnologia fim, né? Cara, cirurgia robótica, enfim, incorporar uma série de novas tecnologias médicas. O segmento de saúde sempre foi muito bom, o Sírio sempre foi muito bom em fazer isso. Agora, compreender como a tecnologia permeia um negócio, como a tecnologia influencia a organização, é algo que o segmento de saúde talvez tenha demorado um pouco para entender. Então, especificamente, as empresas no segmento de saúde precisam compreender esse movimento rapidamente. Se ainda não compreenderam, elas precisam compreender isso rapidamente. E isso passa, obviamente, por educar muitas pessoas, por conversar com especialistas de fora do segmento de saúde, muitas vezes, que foi algo que o Sírio fez. A gente conversa com especialistas da Amazon, do Google, de empresas consolidadas no mundo digital, para entender que a tecnologia é algo muito mais amplo do que um MRI, do que um robô de cirurgia robótica, né? Ela permeia muito mais do que isso. Então, educar e se atentar ao fato de que tecnologia é mais amplo do que tecnologia fim. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. O segundo é tentar consolidar, casar uma cultura de produto, no meu caso, né, digital, onde você tem designers, onde você tem, como eu disse, UX writers, UX researchers, PMs, POs, todos esses cargos aí que mal e mal tem nome em português ainda. Como é que você casa essa cultura, esse modelo de trabalho com médicos, enfermeiras, outros profissionais de saúde, né? Como é que eles se inserem nesse contexto? Como é que o médico participa de uma planning, de uma daily, de uma review?
né, dentro de um modelo ágil de trabalho. Como é que você insere a questão de segurança, de qualidade, como é que você insere toda a questão legislativa, né, que vem junto com a saúde nessa forma de trabalhar? E antes da pandemia, eu viajei bastante procurando benchmarks, cara, Dinamarca, Finlândia, Estados Unidos, e o que normalmente as pessoas desses hospitais, universidades me diziam bom, se você encontrar uma forma de fazer isso, por favor nos avise, porque a gente ainda não encontrou. Então, o que a gente tem visto é que inserir os profissionais de saúde nessas novas formas de trabalho, né, que são muito mais orientadas à tecnologia, não é uma tarefa fácil, mas quando a gente acerta, funciona lindamente, sabe? Funciona muito bem. E a gente tem visto, e me deixa muito feliz e orgulhoso isso, um trabalho em squads, contando com médicos, com enfermeiras, com designers, com profissionais de tecnologia, todos sentados num mesmo time, numa mesma mesa, definindo estratégia de produto, definindo, enfim, objetivos de médio e longo prazo de produto, mas também olhando métricas e tomando decisões sobre, será que a gente não faz um release de uma nova feature já nesse próximo sprint? E médicos falando isso, sabe? Enfermeiras falando isso. Então, isso é algo que é difícil de fazer, mas como eu disse, quando tu acertas isso, funciona e funciona muito bem. Mas existe um clash de universos aí que precisa ser mitigado, que precisa ser desenvolvido aos poucos, né? Então, uma outra coisa que talvez eu traria é que muitas vezes educar e trazer informação para os colaboradores é importante, mas misturar pessoas, né, trazer pessoas de fora do segmento, trazer pessoas com outra perspectiva de negócio, aumentar o nível de diversidade cognitiva, talvez, dentro da organização, é algo importante, né? Eu vejo muitas organizações com visão de transformação em que, bom, eu vou reeducar toda a minha força de trabalho. Tudo bem, é um caminho, pode ser que dê certo, mas inserir pessoas novas de outros segmentos, com outros pontos de vista, com diversidade de pensamento, é importante, e aumenta a resiliência da organização, né? Então, isso é outra coisa que é um aprendizado, né? Então, trazer pessoas de fora, e não ter medo de trazer um cara do setor financeiro, do varejo, para trabalhar em saúde. Claro que ele tem uma curva de aprendizado, mas o que ele pode agregar, o que ele pode trazer é fundamental, talvez, para o segmento, né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha, Sérgio. Esses são os pontos aí que talvez eu traria aí para a gente analisar. Eu queria chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente para as coisas que o Rafa está trazendo. O que o Rafa está dizendo, na realidade, se vocês substituírem setor de saúde por setor XXX, isso está acontecendo com todos os setores. Talvez até o setor financeiro, né, que está sendo disruptado já há um bom tempo, o setor de mídia, o setor de software, né, até hoje também está buscando o seu espaço. Mas, enfim, a mensagem é que todos os setores estão passando por isso. E a mensagem também é que nós estamos vivendo uma nova economia. E muita gente ainda não entendeu o que é uma nova economia, né? Uma economia alavancada pela internet, uma economia alavancada por maior capacidade de processamento e de memória, né? E uma nova economia que, combinando isso tudo, ela alavanca modelos de negócio, oportunidades e ameaças de uma forma nunca antes vista. Então, a gente tem que evoluir o nosso sistema capitalista de tayloriano para um sistema que não é mais de command and control, mas um sistema muito mais autônomo, um sistema formado por células pequenas, né, autônomas e rápidas, né, e com uma visão de produto para atender a um cliente final, e não um processo por si só. Então, acho que isso é uma mensagem que o Rafa está trazendo, que no que diz respeito à saúde, é extremamente importante, porque saúde é uma questão de vida. Então, é óbvio que todo mundo vai ser conservador, humano e voltado à qualidade, porque é o que um paciente quer, né? Isso não é um cliente qualquer. Então, eu acho que vocês estão super de parabéns, Rafa, com o que vocês estão fazendo. É uma instituição de 1921, né, que está sofrendo essa revolução e que você está conseguindo ajuda, né, através de todas essas questões que você está trazendo, ajuda do Ailton lá da informática, trazendo pessoas do mercado, educando, né, investindo. Isso é extremamente complexo, eu acho que vocês estão de parabéns.
e desejo muito sucesso aí para vocês, né, no futuro, que a gente saia dessa pandemia e que vocês tenham um papel crucial aí para ajudar todo mundo de forma preventiva e corretiva, né, falando tecnologicamente na pandemia, né? E agradecer a você mais uma vez a presença aqui na nossa entrevista, e agradecer também o pessoal que está assistindo a gente, mandar um grande abraço. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like aqui, deixa seu comentário, porque a gente sempre possa trazer para vocês discussões desse nível estratégico, tá? Muito obrigado mais uma vez para todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado, Sérgio. Um abraço, cara.